É um prazer estar com você aqui no meu canal do YouTube. E o vídeo de hoje vai ser daqueles vídeos que a gente vai tratar de maneira profunda sobre um determinado assunto. Qual o assunto da vez? Esse livro, The Investment Checklist. Em português, a Checklist de Investimentos é um livro que eu recomendo, não só eu recomendo, outros investidores de grande sucesso recomendam esse livro, que basicamente é uma checklist que vai te orientar a analisar uma ação. São quase 60 itens que o autor sugere que você devesse analisar numa ação e eu concordo com esse checklist. Obviamente que cada um pode tirar ou colocar outros itens, mas eu acho que todos os itens que a gente vai abordar são itens que são interessantes. Comigo está aqui o Lucas. Se apresenta aí. Ah, sim, claro. Novamente aqui apresentando esta série de vídeos mais longos, mais aprofundados no canal do Thiago e que pode virar podcast, tá? Tá nos trabalhos para virar o novíssimo podcast da Suno Research. Então a gente acredita que se você ver esse vídeo até o final, você vai estar bastante preparado aí para fazer a sua análise de ações. Se você levar em consideração o que a gente falar aqui hoje, com certeza, dificilmente você vai cometer grandes erros. Obviamente que não vai evitar 100%, mas vai reduzir bastante o número de erros que você comete ao investir. Então, esse é o livro que eu recomendo. Vou até pedir para o pessoal botar o link aqui abaixo. Mas antes de começar, eu vou te pedir um favor. Já dá aquele joinha, se inscreve no canal e a gente está com um grupo de Telegram lá, 80 mil pessoas. É mais de um Maracanã lotado, só falta você. Tá o link aqui abaixo. A gente se vê lá no nosso Telegram. Vamos lá. Importante também um aviso rápido que a gente vai colocar na descrição desse vídeo um link para um glossário, um material extra para caso você não esteja tão por dentro dos termos, já entrar de cabeça junto com a gente no tema. Então, esse livro, por que ele é interessante para você? Quando você começou a ler e o que te despertou a folhear o The Investment Checklist? Tá. Esse livro me chamou a atenção após eu ler um outro livro que chama The Checklist Manifesto, que foi escrito, se não me engano, por um professor de Harvard, que mostrava que as empresas ou os grupos de pessoas que usavam checklists na sua tomada de decisão acabavam cometendo muito menos erros, né? Então, é citado no livro vários exemplos, né? Então, citava lá, por exemplo, um hospital que tinha muita doença que se proliferava dentro desse hospital. E daí começaram a fazer checklist. Sempre antes de um tratamento tem que botar luvinha, tem que lavar a mão, essas coisas. E daí caiu drasticamente o número de doenças hospitalares daquele hospital. E mostra vários exemplos assim. Daí eu falei, legal, comprei a ideia de que checklist funciona. Será que tem alguma coisa já feita de investimentos? Isso lá atrás, uns 10 anos atrás que eu pesquisei isso. E cheguei nesse livro e quando vi era um livro que era bastante elogiado por outros investidores também. Então, é um livro aqui que eu recomendo e que a gente vai passar aqui por 60, são cerca de 60 itens que o autor sugere que você devesse analisar numa empresa. Pergunta número 1. Eu estou a fim de gastar meu tempo, meu esforço para entender esta empresa que eu estou interessado? Sim, essa é a primeira pergunta que você deve se responder na nossa checklist, porque você vai ter que analisar outros 60 itens aqui antes de analisar se você for seguir essa checklist, né? Então, se você não vai ter tempo para fazer uma análise profunda, essa talvez devesse ser uma ideia que você devesse manter distância, porque é difícil você ter um retorno acima da média, tem pessoas pesquisando e se você não tem a disposição de botar a energia e o tempo necessário para fazer uma análise, você talvez não devesse investir. Então esse é o primeiro item, sim ou não. Se você falar, não tenho o tempo e a voracidade de fazer a análise devida, talvez você não deva começar a sua análise. Se você fosse o CEO da sua empresa, dessa empresa em questão, como é que você acabaria analisando ela? Sim, esse é um segundo item que você deve considerar, que é sempre se colocar vamos dizer assim, nos pés, na carne de quem está na gestão do dia a dia. Se você fosse CEO dessa empresa, como que você iria minimizar os riscos e, enfim, maximizar o valor?
E sempre pensar com essa cabeça de dono, né? Como que você vai analisar um business se você não conhece, ou pelo menos não consegue se colocar na posição do dono e ver quais são as alavancas de valor que existem naquele business. Então sempre se coloque na posição do dono. Você conseguiria descrever nas suas próprias palavras como essa empresa em questão opera, como ela gera caixa, como ela distribui o lucro aos acionistas ou reinveste? Ótimo. Esse terceiro item é um item que é muito importante, que basicamente você tem que saber explicar como que uma empresa ganha dinheiro. Se você não sabe explicar como uma empresa ganha dinheiro, ou melhor ainda, como que ela vai conseguir ganhar dinheiro acima da média das outras empresas do seu setor, se nem você consegue justificar como que a empresa ganha dinheiro, como é que você vai investir um negócio assim? Pode parecer uma pergunta básica, mas eu acho que muitos investidores que entram em pirâmides ou mesmo em comprar ações da OGX não sabiam explicar como a empresa que ele estava investindo ia ganhar dinheiro. Então, eu acho que o cara que responde essa pergunta básica e faz uma resposta, vamos dizer assim, sincera com ele mesmo, dificilmente vai cometer erros básicos como entrar em pirâmide ou comprar ações da OGX. Se a resposta é o jeito de eu ganhar dinheiro é vender para outra pessoa mais caro, opa, então você está tentando explorar a burrice de terceiros e esse business talvez não tenha fundamentos para se manter em pé sozinho. Essa é a próxima questão, inclusive, que como você tem que se pensar como é que eu consigo perceber que este negócio faz dinheiro ou não. Como é que ele faz dinheiro, né? Acho que a gente já respondeu um pouquinho anteriormente, mas é basicamente isso. Você tem que entender como que a empresa ganha dinheiro. Porque quase toda empresa ela tem um custo de produção e ela vai vender o produto dela. Como que ela consegue essa diferença? É através de escala? É através de alguma vantagem competitiva? Algum canal de distribuição que somente ela tem? Uma marca forte? Mas você tem que tentar entender como que aquela empresa ganha dinheiro. Então, sei lá, a Coca-Cola. É muito simples. O processo produtivo não é algo tão complexo. É água, açúcar, bota numa latinha de alumínio. Só que a marca dos caras é muito forte. Então, por isso ela consegue cobrar um preço acima da média, né, dos outros refrigerantes. Esses refrigerantes genéricos, geralmente as tubaínas, né, são bem mais baratas do que a Coca-Cola. A Coca-Cola usa a marca que ela tem como, vamos dizer assim, como uma vantagem competitiva para cobrar mais por um produto que eu sei que não é igual, né? O pessoal vai falar que Coca-Cola é diferente de Pepsi, mas enfim, é muito parecido e assim que ela consegue vender, com uma marca muito forte, obviamente com uma escala global, distribuição que ela construiu ao longo do tempo. Mas enfim, você tem que saber como e explicar como que a empresa ganha dinheiro. E principalmente no caso da Coca-Cola, em comparação com pirâmides ou outros modelos de negócio, você precisa também entender como esse negócio evoluiu ao longo do tempo. Essa é a próxima questão, o próximo ponto da checklist. Isso aí é uma coisa muito importante, você analisar o histórico daquela empresa, como que ela se portou numa crise, como é que está sendo vamos dizer assim, o consumo per capita perante outras economias. A gente tem uma vantagem de estar no Brasil, Lucas, que muitas vezes a gente consegue ver como outros mercados se desenvolver. Então, acho que o melhor exemplo é, sei lá, a internet. A internet não nasceu no Brasil, mas a gente pode ver que, todo mundo que usava a internet em outros países de primeiro mundo acabava voltando para a internet, né? A internet é um lugar que as pessoas gostam de estar, tem tudo lá, comodidade, etc. Então, a gente podia ver que, nos Estados Unidos as pessoas estão usando muito internet, na Inglaterra as pessoas estão usando muito internet. Provavelmente, em algum momento, as pessoas vão usar bastante internet no Brasil. Existe uma vantagem de estar no Brasil. A gente pode ver o que deu certo lá fora e ver, vamos dizer assim, quanto que o Brasil está subpenetrado. Nos Estados Unidos, 70% das pessoas têm acesso à internet. Bom, o Brasil, então, tem um potencial grande aí, talvez de não chegar em 70%, mas sei lá, 60%, 50%. Existe um gap entre um país e o Brasil. Então, olhando o histórico, não só daquele business, mas de outros business semelhantes ao redor do mundo, você consegue ter uma noção do potencial de crescimento daquele negócio. Outro ponto que envolve estar no Brasil e estarmos nesta checklist é que o Brasil é uma economia emergente. A gente está em um determinado grupo, um seleto grupo de países que possuem certa influência de multinacionais, etc. Esse ponto número 6. Em quais mercados estrangeiros esse negócio opera e quais são os riscos de operar nesses países? A gente está num país
com uma atmosfera característica para isso. Sim, né? Esse livro aqui ele foi escrito, obviamente, para o público americano. Então, é um item que, vamos dizer assim, é mais feito para o público americano, né? Porque assim, eu invisto nessa empresa, mas ela tem muita operação fora. Talvez você esteja correndo um risco daquele país específico, né? Então, sei lá, uma John Deere, ela vende no Brasil pra caramba, né? Porque é uma empresa que vende maquinário para agricultura e, obviamente, se no Brasil falta crédito para o agricultor, pode impactar a John Deere lá de fora. Então, acho que esse é um item importante e é importante também para as empresas brasileiras, mas em menor grau. Por exemplo, você vai ser acionista de Vale, talvez o que aconteça na China seja mais importante do que acontece no Brasil. O que a Vale vende na China é mais do que ela vende no Brasil. Então, é importante você saber em quais mercados a empresa que você está investindo está inserida. Obviamente que a maior parte das empresas que são listadas na Bolsa do Brasil são empresas que vendem majoritariamente para o mercado brasileiro. Agora partindo do primeiro para o segundo capítulo dessa checklist, que é partir da perspectiva do consumidor. Eu que sou cliente daquele negócio e não somente da perspectiva de como se eu fosse o CEO, como eu posso explicar o negócio. A primeira pergunta que deve ser feita nessa checklist, eu quero que você dê o seu comentário. Quem é o principal consumidor do negócio em questão? Sim, é muito importante você ter isso em mente sempre que você for investir num negócio e também se colocar não só na pele do tomador de decisão, do gestor, do CEO, mas se colocar na posição do cliente. O cliente, no final do dia, ele quer comodidade, ele quer produto de qualidade e, obviamente, pagando um preço baixo. Com isso em mente, como que o business está performando nessas áreas, né? Então, acho que você sempre tem que se colocar na visão do cliente também para tentar entender se o cliente está comprando aquele produto porque é bom ou porque simplesmente é a única opção. A experiência do cliente, nesse caso, é vital para a permanência do negócio? Com certeza, eu acho que cada vez mais, né? Se você for ver, as maiores empresas dos Estados Unidos são aquelas que botam cada vez mais o cliente em primeiro lugar. Apple, Google, Microsoft, né? E no Brasil, infelizmente, eu acho que muitas empresas elas acabaram adquirindo um tamanho não por colocar o cliente em primeiro lugar, mas por, enfim, ter uma organização ali de competição do seu segmento muito amigável. E isso daí geralmente vai gerar uma insatisfação do cliente e tem chance do cara espanar se surgirem alternativas. Acho que o melhor exemplo recente é o setor de bancos. Exemplo desse tipo não falta no Brasil. Agora, o próximo ponto da checklist desta lista é sobre a base dos consumidores dessa empresa. Qual a diferença dessa base ser concentrada ou diversificada? Em geral, quanto mais diversificada é a base de consumidores de uma empresa, menos poder de barganha o consumidor tem. Se você tem uma empresa que tem 2, 3 clientes como grandes, esses caras em algum momento vão descobrir isso e vão sempre, vamos dizer assim, forçar para cima dessas empresas. Acho que o melhor exemplo é da indústria automobilística. A indústria automobilística, geralmente, ela é muito importante para os produtores de autopeças. As maiores empresas representam bastante. Então, a margem desses caras, em geral, não é tão alta assim. Agora, você pega uma empresa que tem muito consumidor e que essa empresa tem pouca competição, é o melhor dos mundos, né? São os Googles do mundo, né? São as B3 do mundo. Essas empresas geralmente têm margens muito boas. O ideal é isso, que você está numa indústria que tenha pouca competição e muitos consumidores. E também importa a dificuldade de convencer o consumidor a receber o produto da empresa? Esse é o nosso próximo ponto. É fácil ou é difícil de convencê-lo, essa base consumidora, a comprar os produtos ou serviços dessa empresa? Boa pergunta, Lucas. Esse item aí, que se não me engano é o item 9, ele é relevante, porque quanto mais difícil é para uma empresa convencer o consumidor a comprar com ela, geralmente menos poder ela tem. Geralmente serviços que são essenciais, fica mais fácil de você convencer, né? Água, luz encanada. Arroz, feijão. São necessidades básicas, né, que ficam mais fáceis de ser convencidos. Ainda que você tenha uma vantagem competitiva,
que você seja o único produtor de diamantes do mundo, você vai ter uma dificuldade de convencer o consumidor, porque não é uma necessidade básica. Então, geralmente, quanto mais necessidade de uso recorrente, em geral, melhor. Isso não significa que se você for o único produtor de diamantes do mundo, você vai ter um balanço ruim, mas você vai ser certamente mais cíclico do que outras indústrias. Agora, uma próxima pergunta que tem uma palavrinha que é muito sondada hoje em dia, não somente no mundo do business, mas também dos produtores de conteúdo, usuários de plataformas como o YouTube, que é a retenção. Qual é a importância da taxa de retenção do cliente para o negócio em si? A pergunta ela é basicamente assim, qual é a taxa de retenção, né? Bom, é o cara que volta... Sim, é o cara que volta direto, né? Que faz consumo recorrente. Então, quanto maior, geralmente melhor. Quanto mais você for um usuário recorrente daquele serviço, melhor. Acho que o melhor exemplo, um dos bons exemplos, é a própria que a gente está falando, a água, a luz encanada, né? A Apple tem uma retenção muito grande. As pessoas que são usuários de Apple compram Apple no dia seguinte. Então, a retenção ela é muito importante e quanto mais retenção a empresa tiver, geralmente melhor, porque é um sintoma da qualidade do produto. O consumidor, ele, se tiver sendo maltratado, ele vai espanar. No mundo que tem competição, ele vai espanar. Então, muitas vezes a empresa pode até ter uma retenção alta. Sei lá, o Correios, os bancos brasileiros. Só que se a retenção é alta sem uma satisfação do consumidor, isso aí vai gerar espaço para entrar um novo concorrente e falar, se o cara consegue uma retenção alta, mesmo oferecendo um produto que o consumidor não gosta, eu vou fazer algo que o consumidor gosta e minha retenção vai ser ainda melhor. Né? Então, não basta só olhar a retenção, apesar da retenção ser importante. Ponto número 11. Quais são os sinais que esse negócio apresenta que ele seja ligado, ele seja orientado para o consumidor? Essa pergunta ela é muito importante e eu acho que poucas empresas no Brasil têm essa vocação de serem orientadas para o cliente, que eu acredito que é, vamos dizer assim, um dos pilares da empresa do século XXI. No Brasil, as forças competitivas em quase todos os segmentos, elas se organizaram para fazer grandes cartéis em vários segmentos, né? E daí botavam o consumidor em segundo plano. Eu acho que isso aí vai cair por terra porque as barreiras competitivas têm caído em quase todo segmento. Então, o único jeito de você ter clientes é se o cliente estiver satisfeito. A longo prazo vai ser assim em praticamente toda indústria. Obviamente, talvez tenha uma outra exceção. Indústrias talvez reguladas, indústrias que talvez precisem de muita escala e que só tem um player. Mas, em geral, as indústrias que vão sobreviver são aquelas que são... Ou melhor, as empresas que vão sobreviver são aquelas que são focadas no consumidor. As Amazons do mundo, não é à toa que a Amazon vale 1 trilhão, está valendo quase 1 trilhão aí. Não é à toa, porque é uma das empresas que é mais focada em atender as necessidades do consumidor e você tem que ter, na hora que for fazer sua análise, tem que se perguntar, será que essa empresa realmente é focada no consumidor? Porque essas são as empresas que vão prosperar no futuro. O ponto número 12 também, do ponto do consumidor, ele tenta desmistificar uma questão. Qual é a dor, qual é o anseio que o meu negócio soluciona no consumidor? Isso. Obviamente que todo negócio tem uma razão para existir. Geralmente é um problema do consumidor que ele quer resolver. Alguma dor ou às vezes até alguma necessidade... Literalmente uma dor, mas uma necessidade... Alguma necessidade, eventualmente até de ego, né? Assim, por que as pessoas consomem relógios de luxo? Não resolve propriamente uma dor. Assim, o cara não precisa saber o horário num relógio de luxo. Tem horário no celular. Dizem que os relógios de luxo são até mais imprecisos do que o relógio celular. Então, por que o cara está disposto a pagar mais por um produto, em teoria, pior? Né? Assim, em termos de qualidade, se ele mostra o horário pior, é porque ele é pior. Né? Porque aquele produto, de certa forma, está suprindo uma necessidade, nem que seja de status, de glamour, que alguma pessoa pode eventualmente ter. Então, é importante você ter em mente, esse negócio está resolvendo que dor? Se ele não estiver resolvendo uma dor relevante, talvez seja algo para você ficar de olho. Pergunta número 13. Até em que grau o consumidor acaba sendo dependente dos produtos daquela empresa ou do setor na qual esta empresa está inserida? Exatamente. Isso aí, geralmente, quanto mais dependente, melhor.
né? A gente falou do serviço de água, luz encanada, isso aí todo mundo precisa. Mas começa a ter necessidades que são até não óbvias. Por exemplo, o smartphone, Wi-Fi, né? Ou o próprio Google. Né? Eu li que um adulto médio ele aciona um iPhone mais de 100 vezes por dia. Né? É muito difícil ficar sem iPhone ou um smartphone qualquer. O smartphone acabou se tornando quase como oxigênio. Você nem sente que ele está lá, mas na hora que você fica sem bateria, você começa a sentir falta dele. Né? A pessoa, inclusive foi uma outra pesquisa que eu li outro dia, a pessoa confia mais no mecanismo de pesquisa do Google do que em certas instituições. Inclusive mais que o médico. Muitas vezes o cara tá com alguma doença ali, uma dor no braço e tal, que o primeiro lugar que ele vai é o Google, né? Então as pessoas precisam muito daquele serviço e quanto mais elas precisam daquele serviço, é uma necessidade, geralmente, melhor. A última pergunta do ponto de vista do cliente. Vamos imaginar que no dia de amanhã ou daqui a 1 hora esse negócio desaparecesse da face da Terra. Qual é o impacto que essa ausência, que esse vácuo geraria no consumidor? Pô, essa pergunta é muito boa e... mundo sem Apple. Um mundo... Eu acho que até um mundo sem redes sociais. Mas assim, naquela primavera árabe, alguns países bloquearam as redes sociais. E daí o pessoal ficou mais bravo do que estava antes, né? Porque se sentiu calado, o que mostra que as redes sociais, de certa forma, eram uma necessidade das pessoas. Então, quanto mais o negócio for importante na vida das pessoas, mais difícil é de um regulador vir e tirar aquilo lá, né? E canetar e falar isso aqui está proibido, porque muitas pessoas vão ficar sem aquele produto ou serviço. E também, obviamente, mais vai ser as compras recorrentes. Então, busque negócios que sejam essenciais na vida das pessoas. Ainda que seja uma necessidade que as pessoas muitas vezes nem percebem. Sei lá, você é um comprador de ações. A B3 ela é essencial para você, apesar de você não perceber. Em redes sociais também me lembra de exemplos de em países que possuem firewalls próprios, como Coreia do Norte, China, a empresa é tão importante, o serviço de rede social é tão importante que existem certas pessoas que acabam burlando por proxies e por outros servidores para conseguirem continuar usando aquele serviço. Então o serviço é tão importante que até em determinados países as pessoas correm o risco de serem presas para continuarem usando. Isso aí mostra que a demanda é boa e forte para o seu produto e é esse tipo de empresa que a gente quer. O terceiro capítulo deste vídeo, deste podcast, é para lidar com as vantagens e as fraquezas, os pontos fortes e os pontos fracos do negócio que você está analisando. O ponto número 15, que começa este novo capítulo. Será que esse negócio tem uma vantagem, possui vantagens competitivas sustentáveis? E qual que é a fonte dessas vantagens? Sim, quando você vai analisar um negócio, você tem que sempre analisar assim, se eu fosse concorrer com esse negócio com um cheque de $1 bilhão, eu conseguiria? Acho que essa é a pergunta que você deve sempre responder. Se você quiser competir com a Coca-Cola, com a Nike, com o Google, com a B3, you name it, será que você consegue competir ou esse business tem uma vantagem competitiva? É uma marca forte, é uma escala global, são patentes, muitas vezes são patentes, ou direitos autorais. Você quer concorrer com o Star Wars? Você não pode fazer Star Wars, você vai ter que inventar outro tipo de Guerra nas Estrelas aí. Não sei, mas não vai nem poder o nome usar Guerra das Estrelas. Você vai ter que, sei lá, Guerra nas Galáxias, Batalha das Galáxias, e vai ter que construir uma marca ao longo do tempo, coisa que demora. Né? Hoje em dia o Star Wars tem uma legião de fãs aí, né? Sempre quando lançam faz fila, o pessoal se veste e tal. Tem gente que tatua o negócio de tão relevante que é na vida das pessoas. Então, não é tão simples competir com o Mickey. Você vai ter cultura, mas também é mercado. É cultura, é mercado. Então, então a vantagem competitiva ela tem que ser duradoura e relevante. Né? O que é duradoura? Quanto mais tempo durar, melhor. E relevante assim, mais difícil é de ser copiado. Então, é muito importante que você tenha em mente qual é a vantagem competitiva. Talvez o negócio não tenha vantagem competitiva. Talvez, sei lá, uma barraquinha de hot dog em frente ao estádio não tem tanta vantagem competitiva assim. Porque se o cara começar a ganhar muito dinheiro, vai um cara copiar
e vender hot dog do lado lá. Talvez um faça um hot dog melhor que o outro e tal, mas não tem tanta barreira competitiva. Então é muito importante você entender qual a vantagem competitiva do negócio. Inclusive em São Paulo que você tem hot dog com purê, com milho, aí cada um começa a colocar uma coisa extra no hot dog, mas todo mundo copia. Exato. Então, qual é a vantagem competitiva do seu negócio? É isso que você tem que avaliar. O próximo ponto acaba sendo uma consequência do ponto anterior. Será que esse negócio tem a habilidade de aumentar o preço dele, aumentar o preço do produto, do serviço, sem diminuir a base? Será que eu tenho esse poder nas minhas mãos? Sim, isso aí, o pricing power é talvez uma das coisas mais importantes de uma empresa. Ela aumenta o preço e a demanda não cai tanto, né? Obviamente que não dá para aumentar preço para o infinito, senão seria fácil. Mas existem empresas que têm aumentado os tickets de seus produtos por vários anos acima da inflação. A Disney é uma empresa que tem aumentado os preços nos seus parques a mais de 5% ao ano, faz muito tempo. A inflação dos Estados Unidos é bem menor que 5%. A Chanel, que faz aquelas bolsas, também tem aumentado bastante o preço ao longo do tempo, bem acima da inflação. Geralmente, negócios que conseguem aumentar preço sem perder muita demanda são bons negócios. Será que esse negócio em questão acaba operando numa boa ou numa má indústria? Numa indústria legal ou numa indústria ruim? Então esse é outro item importante, né? Uma indústria boa é aquela que não é tão cíclica, é uma indústria que tenha poucos players. Geralmente, quanto menos players, menor, né? Social media. O Facebook tem as principais redes sociais. Não é à toa que a margem dele é 50%, enquanto você vai ver uma margem de uma varejista, que daí tem muita competição, a margem cai para, 5%, 6%. Então a margem é quase 10 vezes maior numa indústria que tem menos competição. Aí geralmente é isso que você deve olhar. Quanto menos players tem a indústria e mais consumidores, geralmente melhor. Anteriormente, em outra parte, em outro capítulo, a gente falou da evolução de história da empresa. Agora é da evolução do próprio negócio, da própria indústria que a empresa, do próprio mercado que a empresa está situada em questão. Porque além da história da empresa, eu tenho que abrir o meu olhar e enxergar e observar e analisar a história do mercado na qual ela está inserida. Sim, eu acho que uma coisa é você analisar a empresa em si, outra coisa é você analisar o segmento que ela está operando. Então, sei lá, indústria bancária. Então vamos lá, a indústria bancária realmente teve uma consolidação muito grande, né? O número de bancos, não só no Brasil, no mundo, tem se reduzido, eles têm juntado um com os outros, ganhado escala e, obviamente, que a competição tem sido menor. A própria indústria de mineração, né? Teve uma época que a indústria ficou tão consolidada que as 3 maiores mineradoras de minério de ferro tinham quase 75% do mercado. E geralmente, quando a indústria se consolida, geralmente esses players eles ganham com a escala e também ganham um certo pricing power que a gente estava falando anteriormente. Não é à toa que o preço do minério de ferro subiu pra caramba, as próprias tarifas bancárias subiram bastante acima da inflação ao longo do tempo, porque a consolidação naquelas indústrias específicas foi tão grande que permitiu que os players tivessem um price power perante seus consumidores. Ponto número 19, já de certa forma destrinchamos, mas é bom deixar sacramentado. Qual é a perspectiva dessa competição? Como ela é intensa ou não nesse segmento? Sim, não, a perspectiva é muito importante, porque uma coisa é você analisar o passado, mas o passado não necessariamente vai se repetir no futuro. Acho que o melhor mandamento, né, que retornos passados não são garantia de retornos futuros. E acho que o melhor exemplo é a Cielo, né? Quem estivesse analisando a Cielo lá em 2015, 2016, no próprio começo da Suno, as pessoas nos perguntavam muito de Cielo. E quem olhava a fotografia era bonito, era uma indústria extremamente rentável, com poucos players. Só que estava entrando alguns players muito bem operados, muito capitalizados, e que operavam melhores do que os players que estavam estabelecidos. O que aconteceu com a rentabilidade da Cielo, de quase todas as empresas do segmento de adquirência, caiu, desabou. Então, não basta você olhar o passado, tem que estar de olho no que vai acontecer no futuro. No final do dia, você vai ter que fazer projeções nos seus estudos, vai ter que fazer análise, enfim, mas é importante que você tenha isso na sua checklist. Como é que vai ser
no futuro? Vai repetir o passado ou não? E qual é a relação que o negócio que eu estou abordando? Eu peguei um negócio e estou passando essa checklist. Qual é a relação desse negócio com os fornecedores? Por que isso é importante? Bom, quanto mais opções de fornecimento uma empresa tem, melhor. Né? Eu sempre dou o exemplo da indústria siderúrgica com a indústria de mineração. Né? As siderúrgicas, existem centenas, existem milhares de siderúrgicas no mundo. Acho que a maior siderúrgica que tem, a ArcelorMittal, não deve ter 5% do mercado global de siderurgia. Agora, mineração tem poucas. Mineradoras, tem as 5 maiores, deve ter 75% do mercado transoceânico. Então, a margem de mineração acaba sendo quase que 3 vezes maior que a margem de siderurgia, apesar das duas estarem na mesma cadeia produtiva, né? Estão produzindo aço. No final, a mineradora produz minério de ferro, que vende para a siderúrgica fazer aço, e a siderúrgica vai vender para as montadoras, para a construção civil, para fazer, ponte, para fazer um monte de coisa, né? Tudo está na mesma cadeia, mas as mineradoras têm muitos fornecedores. As siderúrgicas acabam estando na mão, pelo menos de minério de ferro, na mão de 3 ou 4 empresas ali. Então essas empresas têm muito mais poder de barganha. Quanto mais fornecedores uma empresa tem, melhor. Mais competição, menores os preços, no caso de uma negociação. Exatamente. Menos poder de barganha os fornecedores têm, mais a empresa tem. Próximo capítulo deste vídeo /podcast, que está sendo extremamente esclarecedor, pelo menos para mim, espero que para você também. A gente precisa mensurar e operar essa questão da saúde financeira da empresa. Porque, às vezes, um investidor mais gaiato, que está no início, acaba não prestando atenção na questão de se uma empresa possui dívidas, questões afins. Rapidinho, desculpa te interromper, eu acho que 90% dos investidores que passarem por esses números aqui vão deixar de cair em muitos papéis aí que são só, vamos dizer assim, narrativa e pouco resultado. Acho que o melhor exemplo é a OGX, né? Atraiu muitos investidores que, se tivessem olhado os números operacionais, você jamais teria comprado. Pergunta número 21, primeira deste capítulo. Quais são os fundamentos deste negócio em questão? Sim, os fundamentos, na verdade, se transformam em números. E a gente vai falar com mais detalhes nas próximas perguntas. Mas os fundamentos são bons ou ruins? As margens são boas ou abaixo da média? São acima ou abaixo da média? O balanço é saudável ou não? A empresa tem conseguido ter retorno sobre capital acima do custo de capital, né? Ou pelo menos uma boa lucratividade. Enfim, só essas 2, 3 perguntas aqui você já consegue saber onde você está pisando. Geralmente são os bons negócios quem tem bons fundamentos, e os fundamentos se transformam em números, e a gente vai falar aqui nas próximas questões. Quais são as métricas operacionais dos negócios que eu preciso monitorar ao longo do tempo, porque eu estou adquirindo a ação, estou adquirindo uma parcela daquele negócio? Sim, é muito importante que você fique de olho nas principais métricas daquele negócio ao longo do tempo, e cada negócio tem a sua métrica. Então, quando você for analisar, sei lá, uma Vale, você tem que analisar a produção de minério de ferro que ela está tendo, quanto que ela está produzindo de minério de ferro. Acho que esse é um número importante para a Vale. Agora, você vai analisar o Banco Inter, talvez seja o número de usuários ativos, né? Então, é muito importante você saber quais métricas analisar em cada negócio e botar uma lupa em cima. Isso depende de cada mercado, de cada negócio. Com certeza. Geralmente são métricas atreladas a volume e a receita, né? Então, por exemplo, a gente falou do Banco Inter e da Vale. Minério de ferro, a quantidade de toneladas produzidas é uma métrica de quantidade, né? No Banco Inter, a quantidade de usuários ativos também é uma métrica de quantidade, mas geralmente é uma quantidade de volume ou de receita que você deve analisar. São geralmente as métricas que você deve ficar de olho. E às vezes até a empresa é pré-operacional, por exemplo, ou pré-ter receitas. O Facebook, durante muito tempo, ficou sem receita, né? Os primeiros 5, 10 anos do Facebook,
Eles não estavam lá para fazer receita, estavam lá para quê? Para ter usuários. Quem viu aquele filme, o Social Media, vê que os caras comemoram quando batem 1 milhão de usuários. Ali era uma métrica importante para eles, o número de usuários. Quanto mais, melhor. E hoje esse número aí passou de 2 bilhões de pessoas. Esse livro, pelo menos até onde eu entendi agora, ele tenta tornar objetivo questões que são subjetivas do analista. Até que ponto eu consigo trabalhar essa questão? Rapidinho. A análise tem sempre um grau de subjetividade. Não dá para você tirar 100% essa questão. Ainda que tenham estratégias que sejam 100% objetivas, do tipo, só vai comprar a empresa que tem ROI acima de 10. Beleza, é uma estratégia também. Mas na hora que você vai analisar uma empresa, uma Cielo, que a gente estava falando agora há pouco, tinha analistas que eram otimistas com o negócio, mesmo com o ROI acima de 10. Tinha analistas como nós que éramos pessimistas com o negócio, mesmo o ROI estando acima de 10. Por quê? Porque existem ainda alguns aspectos que são subjetivos que só o tempo vai responder. Tá. Agora vamos para a pergunta número 23. Quais são os principais riscos que esse negócio em questão acaba enfrentando? Sim, ótima pergunta. Sempre que você for investir em um negócio, você tem que saber qual é o principal risco que aquele negócio possui. Geralmente pode ser um risco regulatório, um risco de demanda, um risco jurídico, riscos de perdas de talento, né? Por exemplo, uma empresa de tecnologia depende muito de talento. Uma Apple sem o Steve Jobs? Esse era um risco. Foi bom você ter dado esse exemplo, porque quando eu comprei ações da Apple, um mês antes do Steve Jobs morrer, a saúde dele já estava deteriorada, o papel estava muito barato. E estava muito barato porque as pessoas precificavam de que a Apple não teria vida sem Steve Jobs. Nós, na minha opinião, acreditávamos que a Apple ia ser uma empresa bem-sucedida e de fato foi. Então, quem fez a leitura de que a Apple seria uma empresa, vamos dizer assim, viva e pujante sem o Steve Jobs e comprou, fez uma excelente compra naquele momento. O papel, acho que multiplicou de lá para cá, aí por umas 5 vezes. E o dólar também subiu de lá para cá, né? Foi em 2011, o dólar estava R$ 1,60, R$ 2,00. Então, ganhou no dólar também. Então, isso é muito importante, você fazer a avaliação do risco do negócio e fazer uma avaliação correta. Porque às vezes você faz uma avaliação, a Apple sem o Steve Jobs vai quebrar. Pronto, você morreu, errou aí na sua análise. Por quê? Enquanto os fundamentos do negócio estariam mais consistentes. Então é muito importante você fazer a leitura correta dos riscos. Porque se você fez a leitura e errou, e achou que, por exemplo, nesse caso, a Apple sem o Steve Jobs ia quebrar, pronto, você perdeu uma oportunidade. Então, tem que fazer uma leitura correta dos riscos que realmente existem. Não que a Apple não tenha risco, existe risco, eu posso falar os riscos na minha opinião, sobretudo competição, né? O Android tem ficado cada vez mais próximo aí em termos de desempenho, tem gente até que já acha melhor. Mas a questão internacional com a China, os produtos são feitos lá. Os produtos são feitos lá. Ela vende produtos lá, então as marcas americanas podem eventualmente ficar meio, vamos dizer assim, deterioradas perante o consumidor, o consumidor chinês. Outra coisa, são produtos caros. Geralmente numa crise o cara posterga a recompra, né? Então é um risco também. A taxa de retenção nesse... acho que a retenção até fica igual, mas o cara demora mais tempo. Então o cara antes que trocava todo ano vai trocar a cada 3 anos. Entendeu? Então a retenção é a mesma, mas a troca de aparelhos cai. Então são riscos que você tem que monitorar. Por exemplo, um risco que é uma oportunidade. Eles vão conseguir pegar um segmento importante ali em saúde. Eu acho que é algo importante a Apple entrar cada vez aí mais na área de saúde. Então você tem que analisar os riscos que existem em cada negócio. Nós falamos, inclusive você falou da questão do dólar. Além dessa questão do dólar, claro que nesse caso o livro foi feito para o investidor norte-americano. Pergunta número 24. Como a inflação afetaria o meu negócio? Cara, essa pergunta é muito boa. E no Brasil acho que ela é mais relevante do que lá fora, porque a inflação lá nos Estados Unidos é baixa desde que eu nasci.
né? Talvez isso mude no futuro, não sei. Cada dia que passa estava mais baixa a inflação lá. Mas no Brasil a gente tem picos de inflação e a gente tem um histórico até triste, né? Na década de 80 de inflação muito alta. Como o negócio é afetado por inflação? Acho que nem todo negócio, vamos dizer assim, ele é impactado da mesma forma, né? Uma B3 é pouco impactada, né? Agora, uma M. Dias Branco, ela tem uma velocidade de repassar o custo de matéria-prima muito menor. Ela vende os produtos dela geralmente para classes C, D no Nordeste, que são pessoas que têm um orçamento muitas vezes apertado, e ela tem uma velocidade menor de repasse de inflação. Então, é muito importante você saber os efeitos que a inflação pode ter, que inclusive pode ser um dos principais riscos, né, que a gente estava discutindo anteriormente. Para alguns negócios e para outros negócios é praticamente indiferente. Posso incluir também nesta questão o risco dólar? Caso Com certeza, a empresa precise, uma indústria farmacêutica precisa de insumos de fora para funcionar, como é que fica essa questão? Com certeza, né? Acho que a M. Dias Branco é um pouco disso, porque o produto que ela vende vai muito trigo e o trigo é cotado em dólar. Então, geralmente, quando o dólar explode, tem uma inflação também na principal matéria-prima dela. Não é a única empresa, né? Tem várias outras empresas que têm essa característica. A principal matéria-prima é dolarizada e isso pode encarecer, e na hora que encarece fica difícil de repassar para o consumidor e o seu volume cai e a lucratividade da sua empresa é menor. Então, é muito importante que você saiba como que o câmbio impacta a sua empresa. No Brasil, até mais do que fora, né? Porque essa checklist aqui foi feita por um investidor mais americano. Lá eles não têm muito esse problema de moeda oscilando de maneira negativa contra o consumidor americano. Aqui no Brasil a gente tem mais esse problema. E também nesse caso, também envolve questões anteriormente abordadas aqui do mercado. Como o mercado se comporta em questão em relação a esses riscos. Uhum. Pergunta número 25. O balanço patrimonial dessa empresa, ele acaba sendo forte ou ele acaba sendo fraco? O que define isso? Um balanço sólido é aquele que a empresa tem bastante caixa para fazer frente às suas obrigações. Aqui eles não especificam, né? Sim ou não. E obviamente que nem todo mundo vai ter os mesmos critérios na hora de avaliar. Mas assim, a gente pode citar alguns números. Eu evito, assim, com exceções, empresas que tenham uma dívida líquida mais de 3 vezes a geração de caixa, né? O EBITDA. Uma empresa que devam mais do que tem de patrimônio líquido. Geralmente empresas que têm esses dois critérios são empresas que sim têm o balanço patrimonial forte. E qual é o retorno de capital desse negócio? Ótimo. Geralmente o retorno sobre capital é uma das primeiras métricas que eu analiso e geralmente um negócio que tem retorno sobre capital alto, ele é consequência de vantagens competitivas relevantes. É muito difícil uma empresa... Onde a fumaça a fogo. Exatamente. Onde fumaça a fogo. Onde tem... Aqui até uma coisa positiva, né? Como é que falaria? Uma fumaça positiva, né? Uma empresa que tem um retorno sobre capital alto, geralmente são empresas que têm vantagens competitivas relevantes. É muito difícil você ter um retorno sobre capital muito alto durante muito tempo, se você não tiver uma vantagem competitiva, porque se você estiver lucrando muito, vai vir alguém copiar a sua ideia e, obviamente, reduzir a lucratividade do seu negócio. Então, qual que é o meu número mágico? Uma empresa que tem um ROI histórico aí acima de 10% já é uma empresa que começa a ficar interessante. Quanto maior, melhor, né? Assim, você vê lá o Google é mais de 30%, 40%, o Ambev é a mesma coisa. Essas são empresas muito boas, essas empresas que a gente deve buscar. Agora, o 5º capítulo deste vídeo, pergunta número 27. A gente vai começar esse capítulo para meio que destrinchar o fluxo de caixa, como a empresa distribui os seus rendimentos. Os padrões de contabilidade que a gestão dessa empresa usa, eles são mais conservadores ou eles são mais liberais, mais soltos? Assim, ainda que as empresas sejam auditadas por terceiros, né, as chamadas Big Four, aí, as grandes empresas de auditoria, ainda existem alguns espaços para opiniões, né? Por exemplo, quando uma empresa vai lá e pinta a fachada da loja, isso é uma despesa de marketing ou isso é um investimento? Né? Geralmente, busque empresas que são conservadoras
na sua contabilidade. E tem também a chamada contabilidade, vamos dizer assim, paralela. Muitas vezes eu vejo muita empresa mostrando números pro forma, né? Ou mostrando números ou dando mais visibilidade para coisas não financeiras do que para coisas financeiras. Número de acessos no site, né? Tipo, isso aí não é nada, isso aí não é dinheiro, né? O que importa é receita, o que importa é bola na rede e não quantas bolas na área, né? Então, muitas vezes as empresas elas tentam, às vezes, induzir você a ficar mais de olho numa métrica do que nas métricas que realmente importam. E mesmo nas que importam, é importante que você esteja junto com empresas que tenham práticas contábeis conservadoras. Que não tem uma contabilidade criativa para... Exatamente, que não façam as pedaladas fiscais. O negócio em questão que eu estou analisando, como é que esse dinheiro, como é que tem esse fluxo? Ele acaba gerando essa receita de transações recorrentes ou pontuais? Tá. Essa é uma pergunta muito boa e eu busco negócios que tenham o máximo possível de receita recorrente. Material escolar não entra na uma boa pergunta, porque assim, vai ter que ter todo ano, né? Uhum. Tipo, então é meio que recorrente. Ano que vem vai ter que ter de novo. E tem transações que não necessariamente são recorrentes, mas tem todo dia. Sei lá, o McDonald's ali da Paulista. Não é todo dia as mesmas pessoas, mas todo dia tem gente querendo comer McDonald's. Então, quanto mais tiver transação recorrente, geralmente melhor. Mas é importante saber que tem negócios que fazem transações pontuais que são boas. Bons negócios. Eu citei aí o McDonald's. A própria Nike. A Nike não tem um serviço de assinatura, né? Paga lá a assinatura e tem tênis todo mês. Não tem. Mas é uma empresa bastante lucrativa. O ideal é que a empresa tenha o máximo de receitas recorrentes possível. Você vê, a Apple tem cada vez mais buscado receitas recorrentes. Nos Estados Unidos eles já tem o serviço de que você paga uma mensalidade e pode trocar o iPhone todo ano, né? Serviços de música? Serviço de música. Isso aí, eles estão indo para o máximo possível de recorrência, que isso aí dá uma previsibilidade de receita de caixa todo mês, né? Isso é bom, mas não necessariamente quem não tem isso é ruim, né? Então, a Nike, eu acho que é um exemplo, o McDonald's é exemplo. Tem gente que come todo dia, né? Mas esses são poucos. Até que ponto o negócio que eu estou interessado, ele é cíclico, anticíclico ou resiliente a recessões? Tá, isso é legal de ver. Quanto mais cíclico, geralmente mais arriscado é. Não necessariamente é um negócio ruim, mas ele tem mais riscos e geralmente a volatilidade de receita dele é maior. Então a Vale é um bom negócio, mas ela é cíclica, né? Então quando a economia mundial dá uma desaquecida, dá uma esfriada, as siderúrgicas elas param as compras. Isso significa que a Vale é ruim? Não. Na média do ciclo, é um business bastante lucrativo, né? À toa que as ações estão próximas da máxima aí. Mas é um negócio cíclico. Em geral, quanto menos cíclico, melhor. Mas não necessariamente o negócio cíclico é um negócio ruim. Então, busquem negócios não cíclicos e nos cíclicos exijam uma margem de segurança maior. Sempre acabam me rememorando com as questões, principalmente da perspectiva do usuário, que se esse negócio acaba sendo um bem de subsistência, por exemplo, como água, como luz, como alimentos básicos, isso acaba não acontecendo. Ele acaba sendo mais resiliente nesse sentido? Sim, muito mais, né? Assim, obviamente que mesmo energia elétrica, numa crise, as pessoas talvez liguem menos ar-condicionado. Isso pode acontecer também, mas a queda é bem menor do que venda de, sei lá, automóvel, que é altamente cíclico. Pergunta número 30. Até que ponto a alavancagem operacional dessa empresa acaba afetando o fluxo, a lucratividade dessa empresa? Tá, eu vou só falar aqui rapidamente o que é alavancagem operacional. Basicamente, é quando a empresa tem ganhos de escala. Então, quando a empresa tem um custo fixo elevado, R$1 a mais de receita impacta bastante o lucro. É muito importante você saber o quanto que a empresa tem de alavancagem operacional. Porque às vezes a empresa tem uma alavancagem operacional gigante, ou seja, cada real vira R$1 de lucro, e ela está num bottom do ciclo que ela está dando pouco lucro. Mas cada real que entrar vai fazer uma baita diferença. Então é muito importante que você saiba qual é a alavancagem operacional daquele negócio e como isso impacta naquele negócio. E o capital de giro?
Como é que o capital de giro acaba afetando o fluxo de caixa da empresa? Sim, tem muitos negócios que quanto mais crescem, mais precisam de capital de giro. Acho que eu dou o exemplo das construtoras, né? As construtoras no último ciclo vendiam pra caramba e não davam lucro. Por quê? Porque ela precisava de um capital de giro gigantesco, porque ela te vendia um apartamento, você pagava 30% até a entrega das chaves e os caras estavam lá construindo, pagando o pessoal da construção, comprando fornecedor, comprando aço, elevador, vidro, cimento, etc., terreno. Então, eles estão fazendo um investimento na frente para talvez você lá na frente pagar. E muita gente ficou inadimplente e não pagou. Então, é muito importante que você tenha essa visão do capital de giro. Em geral, os melhores negócios são aqueles que têm capital de giro negativo. Eles são bem raros, não são tão comuns. A Apple tem isso, né? A Amazon tem isso. Eu sei porque eu tenho livro na Amazon. Você compra um livro nosso da Amazon, compra esse aqui, ó, o Guia Suno de Dividendos lá na Amazon. E você vai pagar em até 30 dias no cartão de crédito e eles vão pagar para a gente em 90 dias. Então, geralmente, os negócios bons são esses, que o negócio recebe à vista ou muito próximo da vista e vai pagar a prazo as pessoas. Fique de olho no capital de giro de uma empresa antes de investir para tentar entender se você está correndo um risco que talvez você não tivesse de olho. O negócio em questão, ele precisa de muito ou pouco investimento para sair do papel? Certo. Essa pergunta é muito boa e geralmente os negócios eles têm dois tipos de limitante. Ou um limitante de capital ou um limitante de outras coisas que não capital. Então, vamos supor, o vendedor desse livro aqui, que a gente estava fazendo aqui comercial, se você está vendo e comprar... Você vai ter que saber inglês. Você vai ter que saber inglês, mas não vem muito ao caso isso nesse momento. Vamos supor, você vai lá e compra. Ele não precisa de mais capital. Quem vai botar o capital na operação toda é a editora, é a Amazon, sei lá, quem está botando. Mas ele não precisa botar mais capital na operação. Ele já botou o capital intelectual dele aqui e agora ele ganha royalties. Então, o business dele não depende muito de capital. Ao contrário de uma Vale. Se a Vale quiser dobrar a produção, ela vai ter que fazer um investimento muito grande para... fazer as minas novas, né? Então, ao contrário desse cara aqui, se você comprar os livros e dobrar as vendas dele, para ele não muda muito. Então, esse é um negócio de baixa necessidade de capital e a Vale é um negócio que vai capital. Em geral, busque negócios que não precisem de muito capital para crescer. Agora a gente vai para o capítulo número 6, que se trata da qualidade da gestão da empresa. Qual é o tipo de gestor que está liderando essa empresa? Por que isso importa? Bom, a gestão a longo prazo para mim é o que mais importa, né? Talvez no curto prazo o mercado precifique uma ação barata para ficar cara ou mais próximo do preço justo, mas a longo prazo é a gestão que cria valor, é a gestão que vai inovar, é a gestão que vai trazer novos produtos para o mercado, é a gestão que vai trazer novas vantagens competitivas para aquele negócio. Então é muito importante você analisar as pessoas que estão por trás, quais são as motivações que essas pessoas têm, qual é o histórico que elas têm, né? Então é isso que você deve buscar. Eu sei que talvez seja o aspecto mais subjetivo, mas pessoas importam muito, né? Quais são as motivações nas tomadas de decisão dessas pessoas? São de caráter próprio, às vezes do partido, ou são em prol do acionista? Busque empresas que têm essas características. O longo prazo acaba fornecendo pistas nesse sentido? É uma empresa que não tem tantas viradas de mesa? Eu acho que se você analisar o histórico, a melhor forma de analisar a capacidade de uma gestão é analisar o histórico dela. Obviamente que aquela velha história, né, resultados passados não garantem resultados futuros, mas quem tomou boas decisões no passado geralmente tomou bem motivado e provavelmente essas motivações são as mesmas de hoje. Então eu gosto sempre de analisar como que a empresa se portou no passado, nos momentos mais difíceis, nas grandes alocações de capital, nas grandes aquisições, o que motivou esses caras, né? Quais são os incentivos até financeiros de remuneração que essas pessoas recebem. Então é isso tudo que você tem que analisar. Eu entendo que talvez seja o aspecto mais subjetivo, né? Esse cara é bom, esse cara é ruim, né? Sei lá, você vai analisar um jogador de futebol, esse cara é bom ou é ruim? O pessoal vive discutindo quem é melhor, o Messi ou o Cristiano Ronaldo. Isso pode acontecer também aqui. Quais são os efeitos para o negócio se eu trouxer um time de fora para gerenciá-lo?
Tem até uma frase do Warren Buffett que ele fala assim, um bom negócio é aquele que vai continuar dando bons resultados, mesmo que um idiota caia naquela posição, né? Então, quanto mais ou melhor, quanto menos dependente for da capacidade gerencial, geralmente melhor é o negócio. Lógico que você torce para ter os melhores gestores, mas às vezes o negócio pode não ter uma gestão tão boa e mesmo assim dá lucro, né? Então busque negócios que tenham essas características. Se você fosse investir num país que tivesse um presidente que fosse bom e aí de repente entrasse um que não fosse tão bom, mas mesmo assim as estruturas do país acabam movimentando as coisas, né? Os Estados Unidos é um pouco assim. Comportamento do gestor. Ele é um leão ou ele é uma hiena? Assim, o leão é aquele que caça e traz para os outros também, né? Compartilha os ganhos. A hiena é aquele que só pensa em si, né? Então, qual é a motivação desse cara? Esse cara realmente está trabalhando para a equipe, inclusive para o capital, para o acionista, ou é aquele cara que só está sugando o negócio para ele? A qualidade da liderança. E assim, nos negócios muitas vezes isso aí pode impactar de maneira relevante, né? Assim, eu já vi empresas de capital aberto que o lucro ficava quase todo para a gestão do negócio e não sobrava nada para você acionista. Então, por quê? Porque os caras são verdadeiras hienas, só estavam sugando a remuneração para ele. Então, busque negócios que o cara seja bem remunerado, sim, mas dentro de uma realidade e compartilhando o ganho com o acionista, que é você. E até que ponto a trajetória de ascensão desse gestor importa para o negócio que eu e você estamos analisando? Sim, eu acho que importa muito. Você quer entender o porquê que o cara chegou lá e que ele tenha chegado lá por ter um histórico de boas conquistas, né? Assim, boas decisões que ele tomou ao longo daquela carreira. Eu geralmente prefiro, obviamente que não é uma condição sine qua non, mas eu gosto de empresas que tenham pessoas que estão desde o começo, começaram como estagiário e que estão na liderança da empresa. O cara está com a cultura, conhece bem a empresa, está há mais tempo, mais do que um newcomer, assim, uma pessoa que entrou ontem. Geralmente empresas assim tendem a performar melhor. Eu tive na Nasdaq recentemente e eu descobri que a CEO começou como estagiária lá. Empresas assim que são legais, né? E a Nasdaq não para de subir. Óbvio que não é só por conta dela, né? Mas também por conta dela, né? E como os gestores principais, eles acabam sendo pagos de certa forma? Sim. A remuneração é muito importante você entender, porque geralmente a motivação da gestão é muito alinhada com os incentivos que é dado para ela. Onde a fumaça a fogo também. Ela vai fazer aquilo que ela é incentivada, né? Então, será que ela é incentivada a produzir resultados para os acionistas, a produzir EBITDA, a produzir resultados financeiros, geração de caixa? Geralmente, o que tem de cenourinha na frente é o que os caras vão buscar e muitas vezes, até se com os incentivos equivocados, os caras podem até fraudar para bater aquela métrica ou atingir aquela métrica, destruindo outras coisas no caminho, né? Eu já vi empresas, por exemplo, que tinham uma remuneração muito, muito forte em cima de EBITDA. E a gestão tirava tudo quanto era despesa da DRE e botava no que desse na despesa financeira. Para quê? Para o EBITDA sair mais bonito, né? Então, é muito importante você tentar entender como que é a remuneração, principalmente variável, da gestão. Porque o que botarem de cenourinha é assim que os caras vão se comportar. O incentivo dado vai ser o que vai determinar o comportamento das pessoas. Será que os gestores estão comprando ou estão vendendo a parcela da empresa? Por que isso é importante? É sempre bom saber o que é a gestão, e a gestão é os diretores, o conselho, até os acionistas controladores estão fazendo com as suas ações. Se eles estão comprando, geralmente é um bom sinal. Se eles estão vendendo, não necessariamente é um mau sinal. Porque eu li uma certa vez que falava assim, quando um gestor vende ações, ele vende por vários motivos. Às vezes o cara quer comprar uma casa em Miami, às vezes ele quer fazer algo que é legítimo, quer diversificar. Pensa lá, um cara como Mark Zuckerberg, tinha lá 100% da sua riqueza atrelada a uma empresa. Pô, é natural que o cara venda 1 ou 2 bilhões para deixar fora
do negócio, para vai que, sei lá, acontece o pior, o Facebook é estatizado, pelo menos ele tem uns 2 bilhões lá fora para recomeçar a vida, né? Então é muito importante que você entenda não só o movimento, mas principalmente a venda não leve tão a sério. Agora, quando compra é só por um motivo, né? Então a frase é mais ou menos assim que eu li uma vez. Um gestor ele vende por vários motivos, mas ele só compra por conta de um. Porque a ação está barata, né? Então, geralmente, quando o gestor está comprando, em geral, é um sinal muito bom. Por quê? O gestor está com a mão no pulso, né, cara? Ele está com o dedo no pulso aqui e ele está sabendo como é que está o pipeline, ele está sabendo como é que é o balanço, ele tem uma visão, obviamente que nem sempre perfeita, né? Não dá para ter um olho em tudo. Eu que estou aqui na frente da Suno, eu sei que não dá para ter um olho em tudo. Todo mundo tá... A gente tem 120 pessoas, não dá para saber como é que está cada vírgula daqui, né? Mas a gente tem uma visão do todo, né? A gente sabe como é que está o caixa, como é que estão as vendas, etc. Se o gestor está comprando ações, significa que ele está otimista com o futuro da empresa. Nem sempre é uma decisão correta, porque pode, sei lá, acontecer o pior aí, uma tragédia e realmente ele não ter tomado a melhor decisão. Mas geralmente quando ele está comprando é um bom sinal e quando ele está vendendo é vamos dizer assim, é um sinal amarelo. O CEO acaba administrando a empresa pensando no interesse de todos, no interesse coletivo? Sim, isso é muito importante você analisar se a empresa é administrada pensando no coletivo e não somente no interesse do acionista, tá? A gente busca empresas que sejam, obviamente, drivadas por resultado financeiro, mas esse resultado financeiro não pode vir a qualquer custo. Não pode vir colocando em risco a segurança das pessoas, né? Então, por exemplo, eu li a respeito disso lá atrás, que as siderúrgicas do Carnegie morria entre 5% a 10% da mão de obra todo ano. Isso hoje em dia pegaria muito mal, acho que inclusive a longo prazo pegaria mal para o acionista. Porque que acontece? Quem que vai querer comprar aço de uma empresa que está morrendo tanta gente? Você vai estar, vamos dizer assim, com as mãos sujas se você comprar dessa empresa. Então as vendas provavelmente vão cair e vão bater no acionista a longo prazo. Então é importante que o business seja administrado pensando em todo mundo, em cliente, na sociedade que aquela empresa está inserida, nos funcionários, nos fornecedores, não apertar todo mundo, porque muitas vezes você aperta, o cara quebra e depois você fica sem fornecedor, né? Então tem que ser administrado pensando em equilibrar o máximo de forças possível. Obviamente que é difícil agradar todo mundo 100% do tempo, mas se você deixa uma das peças desamparadas, sei lá, do tipo, vamos tacar tarifa indevida nos nossos clientes, eu que sou presidente do banco. Cara, você vai aumentar o lucro, mas você vai ter cliente chiando, falando mal de você. Você quer realmente fazer isso? Você vai abrir espaço para a concorrência. Então você tem que administrar, tem que se fazer essa pergunta. Se o CEO administra a empresa pensando em equilibrar todas essas forças de maneira, vamos dizer assim, mais harmoniosa possível. Será que será que a gerência desse negócio valoriza os seus funcionários? Porque a valorização dos funcionários acaba sendo importante no longo prazo, que é o que a gente está prestando atenção aqui. Com certeza. Uma empresa ela é feita de pessoas e talentos acabam tomando decisões melhores e decisões melhores, em geral, vão levar a produtos melhores, a satisfação do cliente maior e, obviamente, que tudo isso vai levar também a uma maior lucratividade. Geralmente, empresas que valorizam esses talentos conseguem atrair, treinar, manter esses talentos, são empresas que vão ter um futuro melhor, né? Então, você analisa um Google, um Facebook, são empresas que hoje são magnets de talentos. Elas têm um campo magnético que atrai talentos, né? Então, geralmente, empresas que atraem talentos, elas saem na frente. Então, é muito importante que as empresas tenham essa visão de motivar e recrutar talentos. Acho que ao longo do tempo as empresas que tratam muito bem as pessoas e que motivam essas pessoas da maneira adequada são empresas que vão prosperar. Pergunta seguinte, será que a empresa sabe contratar bem? Isso tem um pouco a ver com a primeira, né? Com a primeira pergunta. Empresas boas são aquelas que contratam bem e demitem rápido também, eu diria. Eu adicionaria isso. Hire fast and fire fast.
e contrate bem. E se não der certo, não tem problema, mas seja rápido aí para manter sempre uma equipe de alto nível lá dentro. Será que a empresa acaba focando em cortar custos desnecessários? Eu vou voltar um pouco na pergunta anterior, que depois a gente refaz essa pergunta. E tem uma coisa muito interessante que eu cito como exemplo. E tem, Lucas, um episódio muito interessante. Uma vez eu estava com um gestor americano e ele conhecia o Warren Buffett. E ele escreveu uma carta para o Warren Buffett falando assim: Buffett, você não deveria comprar ações da IBM, porque a IBM é a única empresa de tecnologia do mundo que não consegue reter talentos. Ela está perdendo talentos. E era uma análise que poderia parecer simplista. Mas, empresas de tecnologia que realmente tem um ciclo de produto muito rápido, se você não consegue reter talento, você não consegue fazer um bom produto logo em seguida e você perde vendas, né? E o cara acertou. A IBM não foi uma boa decisão, foi uma das raras decisões de investimento do Warren Buffett que não foram tão boas. E era exatamente isso. A empresa não conseguia recrutar talento, não conseguia nem manter os talentos, estava perdendo talento. E, de certa forma, o investimento não foi tão bom. Já a Apple, que é outro investimento do Steve Jobs, que era uma empresa que tem um histórico de atrair pessoas de muita qualidade, não para de subir, né? Então, talento é algo muito importante. Eu sei que é muito difícil as empresas, você como investidor, ter essa noção, tipo, será que esse CEO é um talento ou não? Eles estão conseguindo recrutar ou não? Né? Muitas vezes você não tem essa visão, mas não é porque você não tem essa visão que essa análise não é importante. O time da empresa, ele está focado em cortar custos desnecessários ou não? Isso é importante? Muito. Né? Uma empresa, ela tem competidores. Se a empresa A tem custos desnecessários e a empresa B tem uma estrutura mais enxuta, essa empresa tem uma estrutura de custos menor e, portanto, ela consegue ofertar preços menores, mantendo a mesma margem que a empresa A. Então, ao longo do tempo, essa empresa tende a ganhar mercado. Então, é importante que uma empresa tenha uma visão de cortar custos, mas não todos os custos, os chamados custos desnecessários. Eu me lembro que tinha uma empresa de laboratórios que, há um tempo atrás, cortou muitos médicos de alta qualidade e botou um pessoal mais jovem aí para fazer análises clínicas, aí, análises laboratoriais. E quando viu, estavam errando em até exame de gravidez. E daí que aconteceu? Os médicos não estavam mais confiando naquela marca. Pararam de mandar cliente para aquela instituição laboratorial lá. Então, cortar custo é importante, mas tem que ser muito seletivo em quais custos você vai cortar. Não é para sair cortando todo o custo, porque isso aí pode impactar em qualidade e ninguém quer um serviço de qualidade ruim. E aí, para descobrir quais são esses custos, também entra a análise da empresa. Exatamente. Aí cabe a gestão, né? Para isso que a gestão é paga. O CEO e o CFO, eles possuem disciplina na alocação de capital? Essa talvez seja uma das perguntas mais importantes que você deve se responder na hora de analisar a gestão. Historicamente, o que esses caras fazem com o lucro da operação? Né? Tem basicamente 5 alocações de capital possível, não necessariamente uma melhor que a outra, mas essas são as 5. Pode pagar dividendos, pode recomprar ações, pode pagar dívida, pode fazer investimentos ou pode fazer aquisições. Né? E não tem problema fazer aquisição e não tem problema pagar dividendo, desde que seja a melhor alternativa naquele momento. Né? Então, é muito importante que você analise o histórico daquela gestão para ver se as aquisições foram bem feitas, se distribuiu um dividendo, mas tinha uma oportunidade melhor de investimento. Então você tem que analisar muito o histórico e se cada real retido na empresa virou 1,5, 2, 3. Empresas boas são aquelas que cada real retido vai se transformar em mais reais no futuro. No final do dia, o CFO e o CEO, eles são grandes coordenadores de exércitos. Assim, o dinheiro da empresa são soldados. Eles têm que mandar para cada batalha e esses soldados têm que vir com mais soldados do que vinham antes. Porque senão, se você manda soldados e não volta nenhum, foi uma decisão ruim ter mandado os soldados para aquela batalha, né? E o CEO e o CFO, eles compram ações de forma oportunista? Sim, nas recompras de ações, que é uma das 5 alocações de capital possíveis, o ideal é que a empresa não saia comprando sempre, que ela compre
quando as ações estão num momento favorável, né? Então, isso historicamente no Brasil as empresas fazem muito bem, né? Se você for ver os programas de recompra das empresas brasileiras, eu acho que até melhor que as das empresas americanas, as empresas brasileiras elas sabem surfar melhor, até porque o nosso mercado é um pouco mais cíclico, né? A volatilidade no Brasil ela é 3 vezes maior, de 2 a 3 vezes maior do que lá fora. Então, as oportunidades são mais gritantes e óbvias quando acontecem. Então, historicamente, as empresas, na média, no Brasil, são muito boas de fazer esses programas de recompra, mas é importante você analisar o histórico. Será que nas recompras esses caras compraram nos momentos que a volatilidade estava tão alta e o papel tão baixo que valia a pena, ou só aqueles caras que compram a ação a mercado só para inflar, para se beneficiar num eventual stock option? É importante se analisar como a empresa faz o seu programa de recompra ao longo do tempo. Um capítulo, eu acho que um dos mais subjetivos, porém um dos mais importantes, que é a qualidade dessa gestão. O CEO, ele ama o dinheiro ou ele ama o negócio? Pô, isso aí é importante pra caramba. Eu até vi um estudo uma vez que falava assim que os CEOs que menos ganhavam dinheiro eram os que mais produziam retorno total das suas ações. Então, o que mostra que não necessariamente a maior remuneração das empresas americanas, era um estudo feito nos Estados Unidos, produzia, não necessariamente pagar mais, produz mais retorno. Se você for comparar, inclusive, o salário de um técnico da NBA com o técnico do futebol brasileiro em relação aos salários dos jogadores, o técnico da NBA ganha menos e trabalha mais tempo. Ah, é? Bom, não sabia, mas o importante é você saber o que motiva aquele cara. Porque se só dinheiro motiva, corre um risco do cara tomar decisões baseadas no curto prazo, para benefício próprio e não no longo prazo, que é o que pode... e não necessariamente no longo prazo, que é o que traz riqueza para o acionista de longo prazo. Será que eu consigo identificar um momento de integridade na gestão desse CEO na empresa? Cara, isso é muito importante, né? Você quer ter na sua empresa investida pessoas íntegras. Então tente encontrar os momentos de, vamos dizer assim, bifurcação e ver qual foi a decisão do cara. Ele tomou a decisão, vamos dizer assim, mais íntegra ou a mais fácil, né? E na hora que você analisa isso, você começa a ter respostas. Será que a comunicação dos gestores e dos outros envolvidos, clientes, acionistas, ela é efetiva? Ela é boa? Quanto à qualidade dessa comunicação? Como ela importa? É muito importante que tenha comunicação, sobretudo interna. Eu tenho até uma visão, talvez um pouco diferente do que os autores do livro e até outros investidores do mercado, mas eu entendo o lado deles, que assim, eu não acho que necessariamente tem que ter uma comunicação constante com o acionista. Eu sempre lembro do Steve Jobs, que ele raramente ia em conference call, ele mandava lá o CFO, né? Os documentos da Apple eram sempre o mínimo da exigência regulatória. Nunca foi uma empresa muito, vamos dizer assim, próxima de acionista, mas sempre foi uma empresa pró-acionista. Então, não necessariamente a comunicação da empresa com o acionista ela é obrigatória. O importante é que a empresa seja administrada por acionista. Se ela está rolando essa comunicação ou não, para mim é uma coisa secundária. E eu acho que até as empresas brasileiras elas fazem um trabalho melhor que as empresas brasileiras as empresas americanas na média. Só você ir no site de relação de investidor de qualquer small cap brasileira é melhor que da Apple e do Google somados, né? Que são as duas maiores empresas do mundo. Então, eu acredito que a comunicação é muito importante interna da empresa para a mensagem, a estratégia chegar em todo mundo, né? Tá todo mundo alinhado, remando junto. Essa é uma comunicação importante, a comunicação interna das empresas. Mas a comunicação com o investidor, ela não necessariamente ela é obrigatória, na minha opinião. Mas eu entendo que tem pessoas que possam discordar de mim, não tem problema nenhum. Podemos tomar um vinho juntos depois, mesmo discordando. E também eu posso tomar um vinho com a minha concorrência e mesmo assim me manter independente. A independência na tomada de decisão da minha empresa em relação ao mercado é importante. Por exemplo, eu estou fazendo hot dog... Eu vou fazer um hot dog parecido? Sim. Isso é importante. É muito importante a independência. Eu vejo muitas empresas em todos os segmentos se orientando muito pelo que a competição está fazendo. A competidora está fazendo aquilo, vamos copiar. Eu acho que as empresas têm que ser independentes. Eu sempre dou o exemplo da Ezetec aqui.
Lá quando as empresas fizeram abertura de capital, boa parte das empresas de construção civil que hoje estão listadas na bolsa fizeram muito abertura de capital, IPO lá em 2006, principalmente 2007. E essas empresas elas foram fazendo 3 coisas. Elas foram se diversificando em termos geográficos. O cara que só construía em São Paulo começou a construir em Manaus. Foi se diversificando em público-alvo. O cara fazia classe média alta em São Paulo, foi fazer classe baixa, Minha Casa Minha Vida, em outro estado. E se alavancando, botando bastante dívida para dentro da empresa. A EZTEC, naquele momento, eles tomaram uma decisão totalmente independente. A gente não vai fazer as coisas só porque os outros estão fazendo. A gente vai fazer aquilo que a gente acredita que é certo. E não fizeram nenhuma dessas 3 coisas. E quem fez essas 3 coisas se deu muito mal. Né? Não se deu bem. Não foi um bom investimento comprar quase todas as construtoras que fizeram alguma dessas 3, geralmente as 3 coisas. Então, o pensamento independente, para mim, é muito importante. E geralmente pensamento no que é bom para o cliente, pensamento no que é bom para o acionista e não olhar muito o que a competição está fazendo. E o comportamento do CEO? Você gosta daquele CEO flamboyant, que gosta de se autopromover, ou aquele CEO que é mais mão na massa? Geralmente, o cara que trabalha quieto trabalha melhor, né? Então, realmente, esse é um item da checklist, que é até um item, vamos dizer assim, que dá espaço para discussão, talvez seja o menos importante de todos. Tem cara que é showman e que produz, né? Por exemplo, a Oracle tem lá o Larry Ellison, que realmente é um cara que chama bastante atenção e tal, e entregou muito resultado ao longo do tempo. Não necessariamente um CEO rockstar, vamos dizer assim, é necessariamente ruim. Mas se o cara está mais focado em ser rockstar do que dar resultado, pode ser um problema. Oportunidade de crescimento. Esse negócio ele acaba crescendo via fusões e aquisições, ou ele tem uma forma de se autopromover? Geralmente, as boas empresas, lógico, com exceções, são aquelas que conseguem crescer o máximo possível sem fazer aquisição. Aquisição custa dinheiro, aquisição também tem sempre estresse de cultura, nem sempre é fácil. Né? Então, os bons negócios são aqueles que conseguem crescer com pouca aquisição. Acho que um exemplo aí é a Apple, né? A maior aquisição que eles fizeram foi daquele Beats, que nem foi algo tão relevante assim. Então, empresas que conseguem crescer fazendo poucas aquisições são melhores, geralmente, do que as empresas que fazem muita aquisição, mas não necessariamente a aquisição é ruim. O que não falta são exemplos de aquisições boas. O Facebook comprou o Instagram por $1 bilhão. Hoje, provavelmente, o Instagram valeria sozinho mais de 100 bilhões. Então, em 5 anos, aí os caras, sei lá, um pouco mais, os caras multiplicaram por 100 vezes o capital do acionista. Foi uma boa decisão. Mas é muito importante você analisar se o business precisa de aquisição, se historicamente a empresa sabe fazer boas aquisições. Qual é a motivação do time de gestores para fazer esse negócio crescer? A motivação é sempre importante, né? A gente já até falou anteriormente, é importante você saber o que está motivando os caras. E eu não tenho tanto problema assim se a motivação é dinheiro, mas já que a motivação é dinheiro, é importante que pelo menos esteja alinhado com os interesses dos acionistas. Então é muito interessante você saber a motivação que motiva cada um dos gestores. Na verdade, pode ser os incentivos financeiros, mas se for os incentivos financeiros que motivam, quais são eles e se esses incentivos eles estão alinhados com os interesses dos acionistas? Colocando a empresa num plano maior ao longo do tempo, do passado, será que esse crescimento foi orgânico, foi lucrativo ao longo do tempo e ele é sustentável? É muito importante as pessoas que estão nos vendo aqui saberem que nem todo o crescimento ele é positivo para a empresa. Vou dar um exemplo aqui, que foi os investimentos que a Petrobras fez durante um bom tempo. Acho que o melhor exemplo foi aquela refinaria de Abreu e Lima. Né? Foi um investimento que a empresa cresceu, está produzindo mais do que produzia antes. Só que custou 10 vezes o orçado, ou seja, o retorno sobre investimento não foi tão bom. Pasadena, a empresa cresceu, comprou uma empresa que estava produzindo lá, mas pagou tão caro que não foi um bom negócio. Então é muito importante que você analise se no histórico da empresa, a empresa não só cresceu, mas esse crescimento trouxe lucro. Né? Então é isso que tem que ser analisado sempre numa empresa. O histórico de crescimento e que se esse crescimento ele trouxe geração de valor para o acionista. E quais são os prospectos, as tendências de crescimento futuro para a empresa? Sim, o passado é sempre importante.
mas o futuro é o que vai determinar. Então, não necessariamente uma empresa que cresceu bastante no passado vai crescer no futuro. É importante você saber quais são as tendências dos hábitos de consumo do consumidor, da economia ali, pelo menos da microeconomia que aquele segmento está inserido. Então, busque empresas que tenham, vamos dizer assim, uma demografia favorável. Geralmente, quem investe em empresas assim, ao longo do tempo vai se dar bem. O time está fazendo... Ele está querendo puxar um pique ou ele está querendo fazer uma corrida de longa distância? Será que o negócio está crescendo muito rápido ou ele tem que crescer de uma forma mais O problema não é contínua? crescer rápido, o problema é se esse crescimento ele vem prejudicando o longo prazo. Né? E isso pode acontecer. Um gestor de uma empresa, ele está tomando centenas de decisões todos os dias. E existem decisões que você toma que podem aumentar o resultado de curto prazo e prejudicam de longo prazo. Posso dar uma dezena de exemplos aqui. Empresa, se a Apple parar de investir em pesquisa e desenvolvimento, o lucro dela vai explodir no primeiro trimestre. Como é que vai ser os produtos dela daqui 2 anos? Provavelmente vão estar defasados e ela vai morrer. Né? Então, mesma coisa com marketing. A empresa que para de investir em marketing, talvez ela lucre um pouco mais no primeiro momento, mas daqui 2, 3 meses está vendendo menos. Então, a empresa não pode tomar uma decisão baseada somente nos ganhos de curto prazo. E é muito importante você ver isso, porque eu acho que talvez o grande número de tragédias empresariais são de empresas que tomam decisões pensadas somente no EPS do trimestre, no earnings per share, no lucro por ação do trimestre. E essa talvez seja a pior decisão que uma empresa pode tomar. Não que lucro não seja importante, lucro é muito importante, mas o importante é o lucro de longo prazo. E muitas vezes as motivações de muitos gestores são orientadas somente para o curto prazo e prejudicando o longo prazo. 2 últimas perguntas desse checklist sobre fusões e aquisições. Como o time de gestão dessa empresa acaba lidando com decisões de fusões e aquisições? Bom, fusão e aquisição é um caminho que muitas empresas optam para fazer o seu crescimento. E é algo natural, não tem nenhum problema com isso. Mas é muito importante que a decisão seja baseada em evidências de que aquilo vai criar valor para o negócio e não crescimento a qualquer custo. Acho que também aí temos muitas tragédias que foram feitas porque foi pensado numa aquisição a qualquer preço. A gente falou de Pasadena agora há pouco, foi isso. Foi uma aquisição que não criou tanto valor assim. AOL Time Warner. No começo dos anos 2000. Tem um monte de aquisição que não criou valor. E existem outras aquisições que criaram valor também. Então, a gente citou lá o Facebook comprando o Instagram. Foi um baita negócio. Né? Então, tem que ser analisado caso a caso. Não existe aquisição ruim. Aliás, existe aquisição ruim e existe aquisição boa. Tem que ser analisado caso a caso. E as motivações que a gestão tem através dos seus incentivos, muitas vezes podem levar a decisões ruins de investimento. Última pergunta dessa checklist. Será que as aquisições passadas acabaram sendo bem-sucedidas? Acho que o melhor jeito de você investir numa empresa é analisando as decisões passadas da gestão. Não, obviamente que nem sempre é garantia, já falei isso aqui algumas vezes, mas o histórico de uma pessoa diz muito sobre ela. Né? E o histórico de uma empresa também diz muito sobre ela. Então, isso é uma das coisas que eu mais gasto tempo quando eu vou analisar uma empresa. Eu vou analisar o histórico de alocação de capital e, se tiver aquisições, eu quero saber se as aquisições foram acretivas ou não aos acionistas. Então, acho que todo mundo deveria prestar atenção em como foi o histórico dessa empresa em aquisição no passado. Tem mais alguma conclusão, alguma observação? O que a sua experiência, além desse livro, trouxe para você? Esse livro aqui eu recomendo bastante. Eu acho que eles não falam tanto da parte de valuation. Não adianta a empresa ter todos esses itens e estar num valuation extremamente elevado. Eu sempre dou o exemplo da Coca-Cola. Se a gente estivesse passando esse checklist na Coca-Cola na década de 90, quando ela negociava quase 50, 60 vezes lucro, ela ia estar passando quase todos os itens aqui e não foi um bom investimento de lá para cá. Por quê? Porque estava muito caro. Não adianta você comprar uma Ferrari se tiver caro. Você não está fazendo necessariamente um bom negócio. Então, o importante é que você mescle os conhecimentos que você adquiriu com esse livro, ou que a gente transmitiu aqui, resumindo para você brevemente esse livro, com o conhecimento
de valuation e faça um convite para a gente fazer um vídeo novo desse aqui de valuation. Sem dúvida. Não só valuation, FIIs, diversos aspectos do mundo financeiro que você, fiel ouvinte, fiel assinante do Thiago aqui no YouTube. Subscriber, inscrito no canal do YouTube. Se não se inscreveu, ó, se inscreve aqui abaixo, já dá aquele joinha, porque quanto mais gente der joinha, melhor. E ó, a gente preparou aqui 5 amostras, porque muitas vezes você não tem tempo para analisar muitas empresas, ou mesmo uma empresa, não tem o conhecimento para fazer toda essa checklist sozinho. Então, nós da Suno fazemos análise para os nossos assinantes. E se você ainda não conhece nossas análises, a gente está botando o link aqui abaixo para você conhecer. A gente está botando 5 amostras aí para você conhecer um pouco mais das nossas análises. E vocês vão ver que a gente faz quase tudo que está aqui seguindo bem essas orientações. Adorei a sua companhia. Foi recíproco? Oh, muito obrigado, cara. Gostei bastante. O pessoal gostou bastante do último vídeo nosso. Agradecer a recepção do pessoal, comentários, receptividade calorosa. Você deve estar indo aí para os hotéis do Brasil e o pessoal fica gritando na frente. Então, beleza. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. E esse livro aqui eu recomendo bastante. The Investment Checklist. Eu estou botando o link aqui abaixo.